E aí pessoal, tudo bom? Boa noite, você que está assistindo aqui a estreia do curso Rumo ao Oficialato PMSC. Nesse módulo 1, nós vamos fazer a imersão militar, uma imersão no direito militar, direito penal militar, processo penal militar, legislação institucional. Eu estou acompanhando com vocês aqui nesse momento, aqui nas conversas, aqui no chat, para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham em relação a especialmente esse módulo aqui, que é um módulo aqui todo personalizado comigo para acompanhar, para aqueles que querem estudar para o CFO com bastante atenção às disciplinas. Muita gente vinha me pedindo isso, né? Tem lá o curso aqui da BVO Concurseria à disposição, o último que foi feito, mas foi feito já um curso ali quando já estava correndo o edital, o concurso. Então, é um curso que você, quando acessa as aulas, você percebe um ritmo mais acelerado de quem já estava estudando. Muita gente falava para mim assim, pô, coronel, eu queria as aulas ali com mais tranquilidade, aulas bem trabalhadas, cada assunto, para eu estudando com calma, enquanto não sai aí o CFO, para estudando aí bem. Esse curso aqui, então, especialmente nesse módulo 1, eu vou focar aqui com vocês em penal militar, processo penal militar, legislação institucional. Falando um pouquinho aqui sobre o concurso do CFO, o último que nós tivemos aqui, alguns tópicos do edital, e explicando como é que foi esse último edital do CFO e como é que funciona, para você que de repente está caindo de paraquedas também e quer saber como é que é o CFO da PM de Santa Catarina. O último concurso que teve foi de 2017, ele foi um concurso que o edital saiu em 2017, ele falava ali então para admissão no curso de formação de oficiais da Polícia Militar, que é o OPM, tem outros quadros de saúde, etc., mas que não costumam abrir com muita frequência. O quadro principal é esse, o que é o OPM. O concurso público visa selecionar dentro dos parâmetros legais e editalícios profissionais capacitados e habilitados para o desempenho das funções de oficial no quadro de oficiais da Polícia Militar, que é o OPM, sendo oferecidas 65 vagas para candidatos do sexo masculino e 5 vagas para candidatos do sexo feminino, totalizando 70 vagas. Coronel, foram 70 vagas nesse concurso aí. É um padrão abrir essa quantidade de vagas? É mais ou menos um padrão, só que obviamente não abre todo ano, porque a lei prevê que se abra 70 vagas. A lei até prevê que se abra todo ano, entretanto, sempre há a questão de alegação de recursos financeiros, teto, limite fiscal, liberação dos órgãos da Fazenda, do governo. Então, não abre todo ano, mas quando abre, geralmente abre nessa faixa de 70 vagas. E aí foram 65 sexo masculino e 5 para candidatos do sexo feminino. Isso é uma coisa que tende a permanecer para o próximo, coronel? Não, tá, pessoal? Porque é o seguinte, esse edital aqui ainda abriu antes da alteração da lei. A lei antes previa até 6% de vagas de candidatos do sexo feminino, até. Agora, a lei prevê no mínimo 10%. Então, já de pronto, eu tenho certeza absoluta que um próximo edital obrigatoriamente vai ter que ter no mínimo 7 vagas para candidatos do sexo feminino. Pode ter mais? Pode ter mais. O concurso soldado último que teve da PM, por exemplo, foram 1.000 vagas e o comando resolveu colocar 20% de vagas para candidatos do sexo feminino. Então foram 200 para candidatos do sexo feminino, 800 masculinos. Se aqui resolverem colocar, por exemplo, 20%, é possível? É possível. A lei fala no mínimo 10% hoje, tá? Então pode botar 20? Pode, seriam 14. Mas mesmo se for o mínimo, que é 10, já seriam 7 vagas. Já seria melhor, então, do que foi aqui, então, tá? E como é que funciona o CFO em Santa Catarina, coronel? Bom, para você que é de outro estado, você que não conhece a estrutura, em Santa Catarina é exigido bacharelado em Direito para prestar o concurso do CFO. O CFO, em compensação, o curso de formação, ele é reduzido para 2 anos, não são os 4 anos tradicionais de outros estados, como foi o meu também, por exemplo. Ele é até 2 anos e que pode ter internato eventual. Eu boto esse internato eventual porque o regulamento da academia prevê internato, mas o momento que nós estamos assistindo esse vídeo, né, o momento atual de 2021, a gente sabe que está nessa situação de pandemia que está acarretando alterações em tudo, né? Então até a questão do internato CFO está relativizado por causa da questão da pandemia. Existe a possibilidade de ficar
internato por alguns dias, algumas semanas, mas não está sendo feito ali à risca devido a todas as regras de vigilância sanitária, de afastamento, de isolamento, etc. Então, no momento atual, não dá para se dizer que está tendo internato de fato, mas existe a previsão no regulamento da academia de um internato, pelo menos no primeiro CFO ali, um internato, primeiro semestre, né, um internato mais, digamos assim, extenso, que seria durante a semana, sendo liberado aos finais de semana. No segundo semestre, já tendo liberação alguns dias da semana também. Num terceiro semestre, ficando só durante o período do dia matutino no centro de ensino. E no quarto semestre, tendo liberação, inclusive, ao meio-dia também, quando precisar sair, né? Então, pelo regulamento da academia seria isso, mas volto a dizer, devido às regras atuais de pandemia, Covid, etc., a situação está um pouco alterada, tá? O que talvez seja uma alteração até para mais tranquilo, né? Não tanto com o internato, então, eventual. Remuneração do cadete em Santa Catarina, ela é hoje exatamente esse valor, tá? Não tem que tirar nem pôr. Pode ter algum adicional ali de auxílio alimentação ou coisa assim do tipo, mas assim, para não dizer algo que de repente não vai receber, dependendo da ocasião, de fato o que se recebe então é R$ 4.746,24 a R$ 5.650,30, porque vai ter uma variação aqui o cadete do primeiro semestre, segundo, terceiro e quarto. Terminou, foi aprovado no CFO, concluiu todas as disciplinas, vai ser declarado aspirante oficial pelo comandante-geral, que é uma espécie de um estágio probatório. É um estágio probatório, tá? De trabalho, então, de 6 meses o aspirantado, aproximadamente 6 meses, pode dar mais se não for aprovado, etc., onde receberá 13.476, tá? Subsídio aqui, então, que eu estou falando também, o base aqui sem prever auxílio alimentação ou algum outro eventual indenização. Se for aprovado, tudo certo, então vai ser aí sim declarado oficial e inicia a carreira do oficialato, então, como segundo tenente PM, que em Santa Catarina a previsão de R$ 15.362,60 aqui declarado oficial, então, tá? E aí pode seguir na carreira até chegar a coronel, pode seguir, é óbvio que a carreira, você é aprovado aqui, você fica apto a ir até capitão. Como capitão, você é obrigado a fazer o curso de aperfeiçoamento de oficiais para poder ir a major e tenente-coronel, e para poder a coronel você precisa fazer o curso superior de polícia para poder então chegar ao posto de coronel. Então a carreira compreende esses postos e graduações aqui então, especiais, mas que você pode galgar então, caso adentre aqui como cadete, tá? Quais são os principais requisitos que foram estabelecidos no edital passado? Eu vou falar um pouquinho aqui sobre o próximo edital que possa vir então. A questão da altura, 1,60 para candidato de sexo feminino, 1,65 para candidato de sexo masculino. Coronel, mas eu estou aqui olhando na lei 587/2013, no site da Alesc, consta aqui 1,55 candidato de sexo feminino e 1,60 candidato de sexo masculino. Então foi alterado, né, coronel? Sim, foi alterado. Entretanto, essa lei que alterou, ela teve vício de origem, e se vocês observarem ali, já tem uma observação da ADIM, e a ADIM foi julgada procedente e já transitou em julgado, até só está ali tendo a tramitação de informações, a Alesc, etc., e só está faltando a Alesc colocar a informação ali, ela foi declarada inconstitucional. Então, apesar de ainda estar, no dia que eu estou gravando aqui, no dia que está passando aí, aqui, que eu estou acompanhando com vocês no comentário, se tiver qualquer alteração até esse momento, eu comento aqui nos comentários, mas a princípio ainda está no site da Alesc, errado ainda, digamos assim, a altura, constando essa altura aí de 1,55, 1,60, mas deixo claro, foi declarado inconstitucional essa alteração. Então, muito provavelmente, o próximo edital ainda vai sair com a altura 1,60, 1,65. Pode ser que mude, coronel, isso daí para menos, pode ser, tá, pessoal? Mas não pode ser uma lei vindo de cima, partindo da Assembleia Legislativa, porque é uma lei que tem vício de origem. Eu sempre comento sobre isso com os alunos em sala, explico, os alunos sabem disso já, que é normal, às vezes,
a Assembleia Legislativa propõe algumas leis aí em relação ao ingresso na carreira, e é sabido que essas leis têm que ser de iniciativa do governador. Então, no fim, elas tramitam, às vezes são aprovadas até ignorando o veto do governo, etc., mas acaba sendo declarado inconstitucional por vício de origem. Mesma coisa em relação às Forças Armadas, tem que ser de iniciativa do presidente da República, etc. Então, essa lei, no dia que eu estou gravando aqui, que eu estou falando para vocês, ela foi declarada inconstitucional essa alteração, tá? Então, o próximo edital deve sair, a não ser que tenha uma nova alteração, e aí por iniciativa do governo do estado, deve sair um em 60 e 65, tá? Coronel, não tem essa altura. Tem problema? Sim, tem problema, tá? Eu recomendo que tente fazer aí a atividade, alguma coisa aí para ganhar aí alguns centímetros ou milímetros preciosos aí para chegar nessa altura, porque senão pode ocorrer reprovação sim, tá? É possível ganhar alguns milímetros, centímetros? É possível, com alongamentos, com algumas atividades, talvez até, dependendo da idade, algum tratamento médico. Eu não sou especialista nisso, mas convém consultar, né? Mas algumas situações é um pouco. É claro que nada não exagerado, né? Poxa, eu tenho 1,30, né? Não vai ter como, né? Realmente, agora uma altura próxima e tal, eu acredito que sim, você consegue com algumas atividades físicas aí que dão alongamento, né? De repente aí pilates e outras atividades aí que você consegue um pouco de alongamento aí, talvez até exagerando aí 1, 2 centímetros ou 3 aí, exagerando, né? Mas alguns centímetros aí, 1 centímetro ou alguma coisa, eu creio que consiga sim, com um bom alongamento e algumas atividades, tá? Até cuidando no próprio dia da medição, tá? Nada de milagre, mas muita coisa, um pouco se consegue, né? Até eu brinco, falando pro pessoal, né? Eu gosto muito de assistir canais que falam sobre espaço, né? Sobre viagem espacial. Os astronautas, quando voltam, eles chegam a voltar 5 ou 6 centímetros mais altos, até por causa do efeito de não ter gravidade no espaço, né? Então você pode ir para a NASA aí que você consegue esses centímetros, né? Mas é uma possibilidade. Então, para você ver que é possível, né? Mas não é difícil. Assim como se você fizer atividades impactantes, né? Musculação, etc., com sobrepeso, tende a você encolher, a reduzir, né? Então tem que cuidar, tá? Questão da idade, entre 18 e não completar 30 anos, tá? Toma cuidado, é um pouquinho diferente de outros estados. Paraná, por exemplo, você pode ter completado até 30 anos, você não pode ter feito 31. Já Santa Catarina, você não pode ter feito 30 anos ou você já ser militar estadual, tá? No último concurso, o TJ determinou que a liberação de idade para os militares estaduais fossem para militares de todos os estados. Então, assim, coronel, então eu sou de Minas Gerais, eu estou tranquilo, então eu não vou ter esse limite de idade? A lei é de Santa Catarina, a princípio ela preserva, ela fala que a pessoa que já é militar, já está na carreira, ela está já dentro da carreira militar, então por isso que ela não tem a questão da idade. Essa é uma lei de Santa Catarina, então a princípio ela se aplica para militares de Santa Catarina. Entretanto, no último edital, o TJ determinou que se estendesse a todos os militares dos estados, dos outros estados. Aliás, curiosamente, ela falou dos outros estados, não falou dos federais, tá? Mas dos outros estados. Então, assim, não dá para dizer que o próximo edital vai sair automaticamente para todos os estados, mas o TJ já decidiu uma vez, então é concebível, é imaginável que ele vai decidir que se aplique para todos os militares dos estados dessa forma, então, sem limite de idade para quem já é militar, ok? Para quem já é militar, então. Nos demais casos, então, quem é civil vai ingressar na carreira militar, seja soldado ou oficial, tem que ingressar, não pode ter completado 30 anos até o último dia de inscrição no concurso público. Então, abriu o concurso, abriram as inscrições, está rolando as inscrições ali, termina no dia 30 de maio as inscrições, por exemplo, hipotético aqui, né? Você não pode completar 30 anos até o dia 30 de maio, então, no exemplo hipotético, ok? Tem que ter CNH ou permissão para dirigir, aquela provisória, né, quando ainda está adquirindo CNH. Qual categoria, coronel? Qualquer uma, mas eu, obviamente, recomendo que você procure fazer a B, né, ou AB até, né, eu quis dizer letra B, né, mas pode ser AB mesmo, tá? Para que você já tenha habilitação nos 2 principais veículos utilizados, ou mais até, né, mas pode ser qualquer uma, pode ser só A? Pode, mas geralmente policial militar ideal é que tenha B também, né?
E bacharelado em Direito, obviamente. Preciso já estar formado já quando do concurso? Não, no concurso claro que não, mas no ato da diplomação. E a diplomação ocorre quando? Segundo o próprio até decisões de tribunais superiores, né, no ato da diplomação. E quando ocorre a diplomação, coronel, é na formatura do CFO? Não, a diplomação do policial militar, né, a posse, perdão, do policial militar, falando de diplomação aqui, a posse do policial militar se dá na matrícula dele, tá? Tem que cuidar porque não há nada de errado nisso, de pensar, mas não está descumprindo a súmula do STF, não, porque nós não estamos falando, a súmula fala que tem que ser na posse, tem que ser quando toma posse, e na Polícia Militar a posse se dá na matrícula. Ah, então na matrícula eu, aluno, já passo a ser policial militar? Sim, já passo a ser policial militar, né? Você não pode ainda operar com armas ou trabalhar em algumas atividades, mas você já é considerado militar, inclusive sujeito ao Código Penal Militar. Então, por isso que você ali já precisa ter o diploma. Ah, coronel, o meu diploma, eu devo me formar daqui a um ano e meio. Então, o próximo CFO eu não faço ainda. Faça. Se eu posso dar uma dica para você que está fazendo direito e que vai, de repente, se formar daqui a 2, 3 anos, faça. Faça e faça para valer. Nem que seja por experiência, tá? Eu falo por experiência, assim, ó, de quem já está nesse meio visualizando há muito tempo. Eu cito o exemplo do concurso de 2010, CFO de 2010. Foi um concurso que foi chamando durante 4 anos, é perfeitamente possível isso, e ainda teve 11 cadetes que conseguiram ingressar devido ali a algumas discussões ali que teve ali tal, da chamada deles que foi feita, eles ingressaram na turma de 2015. Resultado, deu quase tempo praticamente para a pessoa prestar o concurso em 2010, é óbvio, eu não acredito que teve alguém nessa situação, mas digamos que a pessoa lá em 2010 fez o concurso e terminou o direito ao longo dos 5 anos, ainda conseguiu ingressar em 2015. Então, faça. Eu vi muita gente que se arrependeu de não fazer esse 2010, por exemplo, porque pensou, ainda estou fazendo direito, vou me formar daqui a 1, 2 anos, e na verdade daria tempo de entrar, até 2015, entraram 11 cadetes ainda em 2015, do concurso 2010. É claro que eu estou dando um exemplo hipotético, um exemplo hipotético não, um exemplo real, e você pensa, mas isso ocorre uma vez só, na vida e outra na morte, né, coronel? Não vai acontecer de novo. Cito como exemplo o próprio edital de 2017. O de 2017, abril de 2017, aí teve a prova, aí demorou, teve um monte de rolo, aí a prova foi cancelada, deu problema lá na prova, refizeram no outro ano. O pessoal só vai ingressar, de fato, a turma 70, os primeiros 35 em 2020. Né? Posso estar equivocado, o tempo passa tão rápido, que posso até estar me perdendo, mas foi 2020, né, que entrou os primeiros 35, e agora esse ano, 2021, entrou os outros 35, praticamente. Pode ser que tenha entrado ali em dezembro de 2019, mas pelo que eu me lembro, entrou só em janeiro mesmo de 2020 já, até logo depois já pegou a pandemia e tudo mais. Então imagina, esse último não foi muito diferente, 2017 até 2020, já quase 3 anos, aí pega a turma que entrou agora em 2021, quase 4 anos, né? Novamente, de repente você está lá, deixou de fazer o concurso porque, não estou formado em direito ainda, vai demorar um pouco. Então, pessoal, assim, ó, está fazendo direito, às vezes pode estar no primeiro ano de direito, tá? Faz, e faz para valer, porque não é de se duvidar que percalços ocorram, problemas, atrasos, e daqui a pouco, quando você vê, você fez para valer e você entrou, tá? Então, faz para valer. Pode ser que não dê, mas vale a pena fazer para valer, então. É exigido também o que mais? IMC, né? Índice de massa corporal, tem uma média ali, então você não pode estar extremamente obeso ou extremamente magro, mas é exageros, tá? Não é nada demais aqui, mas tem que dar uma olhada. Geralmente aqui pega muito quem é mais alto tem massa muscular maior também, tende a dar problema no IMC, tá? Tem que emagrecer daí um pouco mais, tem que cuidar. Exame de saúde vai envolver médico odontológico, tá? É um exame médico rigoroso, é um exame odontológico rigoroso, mas também digo para vocês, não se desesperem, tá? Eu vejo muita gente aí, às vezes, faz exame oftalmológico, o meu não bateu, coronel, meu Deus, acabou minha vida, tal. Calma, porque não vou dizer que para tudo, mas para muita coisa existem possibilidades de você tentar ajustar, melhorar,
enfim, então veja situações de outros que entraram, que são alunos, soldados, cadetes, etc., como é que está a situação deles, se tem como melhorar algum problema que você tem de saúde, ou se aquilo de repente não está sendo bem aplicado como deveria, se está errado, enfim. Então, assim, não se desespere, tá? Corra atrás, porque muito se consegue contornar ou melhorar, né? Você curar até algum problema, etc. O odontológico não costuma ser muito grave, muito problemático, mas o médico costuma ser bem rigoroso. Mas veja o que você consegue já desde agora, de repente, melhorar ou ajustar dentro das possibilidades. O exame de avaliação física é só treinar. A avaliação física da PM não tem natação, tá? Mas vai ter a corrida, né? 2.400, o Cooper ali, que é bem tranquilo, mas tem que treinar. Vai ter os 100 metros rasos, vai ter a barra, vai ter barra fixa, né? Vai ter o meio sugado e vai ter o abdominal, tá? São os 5 testezinhos, né? 5 eu falei aqui, abdominal, meio sugado, barra fixa, 100 metros rasos e o 2.400, exatamente, que vão compor o TAF, tá? É um teste de aptidão física tranquilo, mas reprova bastante gente. Se não treinar, vai reprovar, tá? Então treine, tá? Também tem que treinar. O exame de avaliação psicológica, esse aqui eu não sei muito o que falar, né? Ele reprova muita gente também e, enfim, em tese não dá para se treinar para ele ou se preparar, né? A gente ouve falar hoje em dia que já tem aí que oferecem aí treinamento, etc, para isso, né? Em tese não poderia, mas a gente ouve falar aí que tem, né? Mas enfim, tem que tomar cuidado também, que reprova bastante gente, mas eu não sei muito o que dá de dica aqui, porque é um teste que em tese seria para não ter preparo, etc, e você ir lá e mostrar como está a sua condição psicológica, mas realmente tem reprovado bastante gente aqui também, tá? E investigação social, que vai verificar como é que está a situação, o seu dia a dia, etc., seu convívio, se você tinha envolvimento com drogas, com crime, né? Então, se você é daqueles aí afeto a uso de entorpecentes, bala, né? Bala não no sentido de bala, né? Mas de drogas sintéticas, né? Etc., aí, provavelmente você vai ter problemas aqui na investigação social, tá? Vamos lá, como é que como é que é composta a prova? Prova objetiva foi de 5 horas com 80 questões do tipo ABCDE, 5 alternativas, tá? 8 questões de constitucional, direito constitucional, 8 questões de direito administrativo, 8 questões de direito penal comum, 8 questões de direito penal militar, 8 questões de direito processual penal militar, comum, perdão, 8 questões de direito processual penal militar, 8 questões de legislação institucional, 8 questões de língua portuguesa, 5 de inglês, 5 de informática e 6 de direito civil. Cada questão valia 0,25 nesse edital aqui, tá? Então ela dava aqui um total de 20 pontos, tá? É como se dividisse por 4 aqui, ela somava 20 pontos. A prova dissertativa, ela foi de 6 horas, sendo aproximadamente 1 hora aqui para redação que valeu até 5 pontos, né? E as questões dissertativas foram 4, valendo até 1,25 cada uma. Então, somava aqui até 5 pontos e a redação até 5 pontos. Então, é como se desse aqui uma média, se fosse somar os dois aqui, né? Daria 10 e ali as objetivas 20. Então, daria 30. Se a pessoa obtivesse 30, ela obteria a média 10 geral, tá? Não foi assim exatamente que foi feito o cálculo, mas enfim. O que cai na dissertativa? Podia cair constitucional, administrativo, penal comum e processual penal comum, e penal militar e processual penal militar. Então essas outras disciplinas aqui não caíram na dissertativa? Não, tá? Somente essas aqui. Obviamente, português dá para dizer que cai, porque a resposta vai analisar também o português do candidato, mas a disciplina português não, tá? Então, é como se você somasse as dissertativas, que dão até 10 pontos, e as objetivas até 20, dividisse por 3, né? A objetiva dava 20 ali, dividindo dava 3. Como é que foi a questão de aprovação? Aqui eu estou falando a aprovação ali limpa, que saiu ali nos editais, tá? Teve candidato a mais, chamado por decisão judicial, por ordem judicial, problemas, etc. Enfim, isso
quase todo concurso tem. Mas assim, o candidato que foi chamado por último lugar ali, sem nenhum percalço judicial ali e tal, dentro do classificado e aprovado, né? Não só aprovado, mas classificado dentro das 70 vagas, 65 no caso masculino, foi o candidato que ficou em 91º na prova. Então ele entrou em 65ª vaga e ele ficou, na verdade, em 91º lugar, tá? A média dele foi de 8,39, ele fez 62 objetivas de 80, ele fez 4,90 na redação de 5 e fez 9,67 da média das dissertativas, se a gente considerar a média 10 aqui das dissertativas, tá? Cada uma valia 1,25 na dissertativa, mas se considerar a média 10 aqui, ele fez 9,67. Então, chegou muito próximo aqui de gabaritar a redação e as dissertativas, e nas objetivas aqui ele fez 62 de 80, o que é uma quantidade bastante elevada, tá? Não se assustem tanto, mas ao mesmo tempo tenham em mente, então, do quão necessário é estudar bastante, porque a média aqui menor de aprovado foi 8,39, uma média altíssima, tá? Mas se serve de consolo, esse concurso ele já estava sendo esperado há muito tempo, então o pessoal já estava estudando muito, e a prova de 2018, ali 2017, 2018 foi anulada. Então o pessoal ali pegou, teve os que desistiram, foram muitos, e teve os que continuaram estudando e que, imagina, já estavam estudando, fizeram a prova foi anulada, continuaram estudando, então chegaram com um nível na segunda prova, na prova que aí realmente valeu, altíssimo, né? De quem já estava praticamente decorando as normas então, tá? Então a média realmente ficou bastante elevada. No feminino, volto a dizer, feminino foram 5 vagas apenas, para um próximo tende a ser mais vagas, tá? A 5ª colocada foi a que entrou, no caso não teve nenhuma eliminada das 5 classificadas ali, das 5 aprovadas foram as 5 classificadas. A 5ª ficou com média 8,70, uma média maior aqui do que o masculino, 66 objetivas de 80 ela fez, tá? 4,85 na redação de 5 e na dissertativa fez 9,61 de 10, média também bastante elevada, tá? E como eu mostrei aqui, ó, no masculino nós tivemos o 91º entrando nas 65 vagas, já na feminina entrou a 5ª colocada das 5 vagas mesmo, tá? Com o gráfico aqui da divisão aqui do concentração do conteúdo, pessoal, então, nós temos essas disciplinas aqui sendo cobradas e dissertativas aqui tomando, né, e redação aqui valendo aqui como se fosse aqui 17% aqui cada uma da prova. Mas a dissertativa em si, ela não é uma disciplina em si. Então, se a gente distribuir a dissertativa e entender que a dissertativa, na verdade, envolve essas disciplinas aqui, essas disciplinas acabam ganhando uma relevância um pouquinho maior, para você entender. É porque a dissertativa não é uma matéria em si, ela vai cobrar essas matérias. Como é que caíram as dissertativas nesse último concurso, Coronel? Teve 2 provas, né? Como eu falei, a primeira prova que foi anulada, ela caiu o direito militar, caiu o administrativo e constitucional, principalmente, tá? E um pouco de penal comum também, processo penal comum também. A segunda prova, que foi a que valeu realmente, a primeira foi anulada, a segunda prova, que daí foi a que valeu, ela caiu quase só constitucional e penal, tá? Constitucional e penal, basicamente, nem processo penal quase caiu, tá? Foi quase só constitucional e penal, tá? Mas, como eu falei, a dissertativa ela pode variar aqui entre constitucional, administrativo, penal comum, penal militar, processo penal comum e processo penal militar, tá? Aí o que não cai na dissertativa, que vai ter um peso menor aqui um pouco então, é civil, legislação institucional, língua portuguesa, inglês e informática, e a redação vai ficar aqui como se fosse um 16,7% da nota total da prova. Agora que nós falamos sobre o CFO, vou falar como é que vai funcionar o curso aqui então da ABVO Concurseria rumo ao oficialato PMSC, especialmente nesse módulo 1, imersão militar. Eu vou trabalhar com vocês aqui então, nós vamos ter, primeiro ponto, né? Essa primeira parte, esse primeiro módulo vai ser só comigo. Os demais módulos que vão ter outras disciplinas que não da área militar, obviamente vão ter outros professores ali, professores que o pessoal costuma gostar bastante, bastante renomados ali também,
e com bom conhecimento na área aí do preparatório para concurso, etc. Mas nessa área militar será comigo. Vocês vão ter, né, já vão ter acesso a partir de hoje, né, o material de apoio em slides que foram completamente novos e atualizados com gráficos, com desenhos de flashcards aí que eu tenho passado para o pessoal, desenhos novos aí, deixando esses slides mais dinâmicos, atualizados de acordo com a legislação nova e modernizados. Então toda a minha aula vai ter os slides novos, não slides antigos, totalmente atualizados, com mais desenhos, com mais infográficos, com macetes, com questões novas para melhorar a sua qualidade de estudos. Você vai receber o Código Penal Militar com comentários meus. É claro que são comentários simples, são notas que eu faço de atenção. Olha, atenção, aqui já foi cobrado assim, aqui já foi cobrado assado, olha, cuidado com isso aqui. Alguns já estão disponíveis hoje, né? Você entrando hoje, você já vai ter ali alguns de legislação institucional que eu já disponibilizei com os meus comentários de rodapé e algumas notas de cuidados que você tem que ter, tá? Então são materiais personalizados, Código Penal Militar com comentários, Código de Processo Penal Militar com comentários, da parte que cai, que é cobrado no CFO, e as normas de legislação institucional com comentários. São muitas normas de legislação institucional, tá? Eu coloquei não só as que caíram no edital passado do CFO, como as que eu acho que podem cair no próximo edital do CFO com comentários meus. Então você está ganhando aqui só de material, é como se estivesse ganhando aqui alguns livros comentados por mim, personalizados, tá? Tomei o cuidado ali de fazer os comentários ali, de colocar observações para que você tenha um material de qualidade, né? Tudo em PDF, se você quiser eventualmente imprimir, fazer uma encadernação, tudo bem, mas é material em PDF aí para que você possa estudar pelo computador então, além dos slides, tá? Eu não estou falando dos slides todos atualizados, você vai ter em PDF toda a aula, os slides atualizados, mas esses materiais aqui atualizadinhos para você poder estudar com qualidade então. Além disso, o que ele vai incluir aqui no curso? Serão 36 horas de aulas inéditas que eu vou gravar a partir de hoje, tá? Cerca de aproximadamente aí, 2 a 6 horas aulas por semana, depende aí da semana, aqui na BVO. A questão de presença ela está muito variando aí muito em relação à pandemia, né? Hoje, no dia que eu estou gravando aqui, a presença em sala de aula está autorizada com limitações aí de cerca de 25% da capacidade, o que dá uma quantidade bastante razoável de gente aqui nessa sala de aula, que ela é bem grande, tá? Mas, então, a questão de presença eu não tenho como garantir para vocês que no dia que está iniciando aqui o curso, necessariamente vai poder, mas nesse momento que eu estou gravando, por exemplo, eu estou falando para vocês, pode, então eu acredito que deva poder aí com limitações, e aí é só agendar com a BVO aqui, e eles têm um local aqui muito bom, aqui confortável, com estacionamento, sempre tem um café aqui para o pessoal, água, a gente sempre coloca algumas coisinhas aqui para o pessoal, então assim, vale muito a pena vir na aula presencial, tá? É óbvio, caso você não tenha nenhum problema de comorbidade ou risco aí, né, em relação ao Covid, então hoje eu tenho que fazer essa observação nos dias atuais, né? Mas fica a recomendação, eu acho sempre muito válido assistir presencial, você tem o contato com o professor, de poder fazer algumas perguntas aqui presenciais e depois pode assistir à vontade em casa, tá? Não há diferença nas inscrições para o presencial e online, justamente por causa da situação do Covid, você se inscreve e só que você tem que agendar com a BVO a possibilidade de vir aqui assistir presencial conforme a situação então, e vem, assiste, gratuito aqui o estacionamento, acesso a tudo aqui, ao lanchinho tal aqui, participa conosco aqui, tranquilo então, de toda a gravação ela é anunciada, informada com antecedência para você, tá? As aulas todas que eu vou gravar daqui para frente, novas, eu vou gravar uma por uma com bastante calma, são 36 horas, é uma carga horária bem suficiente para eu trabalhar com tranquilidade toda a legislação institucional da PMSC, que também pega o bombeiro militar de Santa Catarina, caso a pessoa queira assistir, né? Penal militar, direito penal militar,
pega praticamente todo o Código Penal Militar do que cai no CFO, nós vamos trabalhar aqui também então, e processo penal militar. Nesse primeiro módulo, módulo 1, você vai ter acesso às gravações inéditas dessas 3 disciplinas, trabalhando com calma, com atenção com vocês. Serão 36 horas que eu vou gravar de legislação institucional, direito penal militar e processo penal militar. Você pode assistir presencial e pode assistir depois de gravado na internet então. Além disso, 10 horas de aulas síncronas pela plataforma Zoom, onde eu vou conversar com vocês, tirando dúvidas sobre as disciplinas, esclarecimentos, verificar como é que está o andamento do estudo de vocês e a compreensão. Então vai ser um curso assim extremamente personalizado, é como se vocês estivessem acessando esse módulo aqui para estudar comigo mesmo, com um acompanhamento e focando nessas 3 disciplinas aqui. Os próximos módulos virão as outras disciplinas, mas nesse módulo inicial nós vamos trabalhar essas 3, e aí só por essas 10 horas que você vai ter, e esses materiais que eu falei que vou adicionar aqui, já vale muito a pena, porque você vai ter um material todo personalizado para estudar e o acompanhamento. Mas, além disso, todo o conteúdo gravado inédito. Então, só por isso daqui, pessoal, o curso já vai ser muito legal, é o que eu chamo assim de um curso premium, realmente, especializado para você ter acesso com planejamento, com programação. Aí, como se não bastasse, vão ser um total de 150 questões inéditas, comentadas, tá? Muita gente deve estar pensando, coronel, eu tenho aqui alguns cadernos de questões do senhor que somam mais de 200 questões. São cadernos gratuitos que eu distribuo e vou continuar distribuindo, e se você quiser, está à disposição, tá? Inclusive eu tenho atualizado essas questões aí e feito essas questões separadinhas e tal. Mas essas aqui são questões inéditas, são 5 cadernos com 30 questões cada. Então, cada caderno virá 10 questões de legislação institucional, 10 questões de penal militar, 10 questões de processo penal militar, separadas por assunto, para facilitar o teu estudo, e com comentários meus sobre aquela questão. E vão ser questões novas, inéditas, criadas por mim no estilo que costumam ser cobradas. Então, você vai receber esses 5 cadernos ao longo do curso, vai resolvendo, vai fazendo seus estudos, assistindo às videoaulas, complementando com as questões, com o material personalizado, e ainda participa do Zoom e esclarece dúvidas comigo e conversa. Pô, coronel, não entendi essa questão tal. Ao vivo, o Zoom, vocês podem bater papo comigo, fazer perguntas ali tranquilamente, resolvendo esses 5 cadernos de 30 questões cada inéditas. Então, são 150 questões inéditas. Além disso, elas vão estar separadas por assunto, para facilitar os estudos, envolvendo os principais conteúdos das 3 disciplinas, e eu vou passar para vocês, esse caderno você já está acessando até, um caderno extra com mais de 50 questões dos concursos anteriores. Esse você já está tendo acesso aí, que são as questões que caíram nos CFOs passados e outros concursos similares, que daí são questões que eu recomendo que você use já para estudar como base. Essas são questões de concursos passados, mas extremamente proveitosas, com alguns comentários meus. Então, dá um total aqui de mais de 200 questões comentadas, sendo 150 inéditas e mais de 50 aqui de outros editais passados. Além disso, pessoal, passei aí um planejamento de estudos amplo e geral para você tentar encaixar no seu dia a dia, envolvendo aí para pegar o quê? O estudo do módulo 1 desse preparatório para o CFO, com as disciplinas militares, depois vão entrar as disciplinas do módulo 2 e depois as disciplinas do módulo 3, de modo a você aproveitar melhor o curso com esse planejamento. Então, um planejamento de médio prazo ao longo dos próximos meses aí, para você ficar extremamente bem preparado mesmo para o CFO quando vier. Eu tenho certeza que você fizer esse planejamento aí, vai acabar dando tempo, não tem como saber o concurso CFO, a situação que nós estamos em pandemia está adiando muitos concursos, então eu creio que muito provavelmente vai dar para executar até mais de um planejamento desse aí, de estudos, e você chegar lá extremamente afiado, tendo estudado todo o conteúdo e ainda depois fazendo revisões de manutenção para a prova, e aí chegar muito bem preparado. Então, você vai ter também um plano de estudos aqui pro CFO. Além disso, outras vantagens. O que mais você recebe? Além de tudo isso que eu falei, o que o curso vai incluir para você? Tá? O curso de português para concurso, muitos até
já adquiriram, já têm acesso a um curso muito bacana, de mais de 22 horas, gravado pelo professor Sidney ali em 2020, se eu não me engano. Ele gravou recente, ele separa por assunto, então só esse curso aqui já vale muito a pena, porque ele fala assunto por assunto, acentuação, crase, tal, um por um ele vai falando dos assuntos com questões, etc. Você vai ter acesso ao CFO anterior, todo o curso anterior gravado para o CFO de 2017, que eu comentei antes, ele vai estar à sua disposição. Então, foi um curso gravado entre 2017 e 2018, ele tem mais de 147 horas de aulas extremamente aproveitáveis ali, boas, tá? Muito conteúdo bom mesmo, de diversas disciplinas, até para você ir usando aí para formar uma base, tá? Você vai ter acesso também ao CFO de Minas Gerais, tá? O que é útil o CFO de Minas Gerais? Primeiro, ele foi gravado em 2020 por mim e eu gravei somente as disciplinas de penal militar, processo penal militar, constitucional, só a parte que interessava, e legislação institucional. A parte de legislação institucional não tem muito ali, não necessidade de aproveitar, mas a parte penal militar, processo penal militar e constitucional, extremamente útil e gravada em 2020, CFO de Minas Gerais, que é um CFO com questões muito similares ao do CFO de Santa Catarina, e é um concurso, aliás, muito parecido com o CFO de Santa Catarina. Vai estar todo à disposição, são mais de 25, 28 horas ali à disposição, então. Bônus de legislação institucional e direito militar. Eu acabei de gravar para o CFC e CFS da PMSC, agora, em 2021, foram gravadas mais de 14 horas de aulas de legislação institucional, direito penal militar e processo penal militar. São aulas extremamente atualizadas que eu acabei de gravar, então extremamente úteis. Eu vou deixar também, vai ficar à disposição aqui, o pessoal do curso vai botar à disposição. Então são mais de 14 horas recém-gravadas e eu vou passar tudo como é que você pode aproveitar essas aulas, tá? Fiquem tranquilos quanto a isso. Essas aulas aqui acabaram de ser gravadas, vão estar de bônus aqui também à disposição. Outras vantagens aqui então. Como vocês podem perceber, é um curso personalizado com acompanhamento meu aqui, que eu vou estar junto com vocês nessas disciplinas aqui da área militar, especificamente, legislação institucional, direito penal militar, processo penal militar. Então, é um curso diferenciado, personalizado, em constante contato comigo, né? O contato que, entre aspas, né? Por causa da situação do Covid, mas, enfim, acesso prolongado. O acesso só a esse módulo aqui é de 8 meses previsto, tá? Mas aí o módulo 2 acrescenta mais 8 meses e o módulo 3 aí torna com que você, acessando o módulo 1, 2 e 3, você vai ter ele para estudar indefinidamente até o dia que sair o concurso e até depois da prova, no caso, né? Então, demorou para sair o concurso tal, você vai acessar os 3 módulos aí até depois da prova, tá? Módulo 1, então, o acesso ali você vai ter, e aí, coronel, mas eu só quero esse módulo 1, é possível? Sim, você pode adquirir só o módulo 1, você pode adquirir só o 2, só o 3, que aí vai ter as outras disciplinas, né, divididas aqui, tá? Mas, se você quiser, você pegou o módulo 1, você vai ter o desconto progressivo para o módulo 2, você pegou o módulo 1, o módulo 2, vai ter lá o desconto progressivo para o módulo 3, o objetivo é você poder acessar o curso completo com tranquilidade e ter todo o conteúdo à disposição, todos esses 3 módulos gravados dessa forma, personalizados, com caderno, com material de estudos, com questões personalizadas, com comentários, com contato com os professores, com Zoom. Esse primeiro módulo é especial de imersão militar, direito penal militar comigo, processo penal militar e legislação institucional. Os outros 2 módulos vão ter ali penal comum, processo penal comum, as outras disciplinas, constitucional, administrativo, divididos aqui entre os outros 2 módulos, tá? Então, é isso. Você que está assistindo agora essa apresentação, eu estou aqui também conversando com vocês aqui ao vivo, as meninas ali também estão em contato com vocês, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito desse curso novo, dessa proposta aqui da BVO e da concurseria, que é trabalhar de forma especial com o direito militar, mas sem se desapegar das outras disciplinas. Como vocês viram, vocês vão ter acesso a todo o conteúdo gravado ali dos outros cursos e também em português para, dentro do planejamento que eu fiz para vocês aqui, vocês possam ir mantendo os outros estudos. É claro, nós vamos dar uma pegada mais forte nas matérias de direito militar agora nesse início,
Depois, daqui aproximadamente 2, 3 meses, vem o módulo 2 com as outras, com mais 4 disciplinas ali para você adicionar nos estudos, e depois as outras, e aí você vai fazer um estudo com conteúdo todo atualizado, novo, personalizado, com contato constante com os professores e muito robustecido e muito com calma, com tranquilidade. Então aproveita, eu tenho certeza que você vai gostar, pode vir comigo aí, confia que você vai gostar do curso aqui e vai aproveitar muito. Diferente da outra proposta do curso anterior gravado, que era muito acelerado, esse aqui eu vou trabalhar aqui praticamente levando vocês pela mão, é claro, a distância que o Covid permite, mas dentro do conteúdo aí de direito militar, e eu tenho certeza que vai torná-los com uma base muito firme, muito preparados aí para o CFO. Valeu, pessoal, qualquer coisa estou à disposição com vocês aqui conversando nos comentários ou pelo WhatsApp também, se tiverem dúvida, podem entrar em contato comigo então. Valeu!